Escute-me, tenha muito cuidado com a forma, a maneira que você tem se olhado. Muito cuidado, minha querida, meu querido. Não fique se olhando, não se olhe com maus olhos. Já bastam as pessoas que a gente tem que conviver, as pessoas que a gente está sempre sabendo, observando que ela tem nos olhado como não deveria. Entenda, você não pode ficar se olhando como uma pessoa derrotada, uma pessoa fracassada. Não fique fazendo isso. Só porque você, de repente, não está trabalhando, só porque você, de repente, está desempregado. Não fica se olhando como um fracassado. Só porque você, de repente, está passando por um período difícil, por uma dificuldade, por uma injustiça. Não se considere um fracassado, um derrotado, só porque você, de repente, está a pé, não tem um carro, ou talvez você se sinta um fracassado, diminuído, um derrotado, só porque você teve que sair de um bairro melhor, de um bairrozinho nobre, e hoje você está morando, talvez, num lugar mais difícil, de difícil acesso, numa casa mais simples, e por essas e tantas coisas você tem se olhado, se sentido como um derrotado, como um fracassado. Talvez você se sinta fracassada porque acabou o relacionamento, porque acabou uma amizade, porque perdeu o emprego, ou talvez porque o seu nome está negativado. Olha, eu te afirmo uma coisa, eu falo isso com toda a minha certeza, não é por conta dessas coisas que a gente falou que você está se sentindo ou se vê como um derrotado. Porque olha, o verdadeiro derrotado não é aquele que perdeu, não é aquele que de repente passou por uma injustiça, passou por uma perseguição, mas o verdadeiro derrotado, fracassado, meu querido, é aquele que desiste, é aquele que nega a fé, é aquele que para de crer, de acreditar que o Senhor é o Todo-Poderoso. Por isso que eu quero ler para você Gálatas, no capítulo 6, versículo 9. Vê aí na sua Bíblia. Ele fala assim, que nós não nos cansemos de fazer o bem, porque Deus ele promete, a seu tempo colheremos e não vamos desfalecer. Lá em Hebreus capítulo 10, versículo 39, ele diz assim, olha, nós, porém, nós que vivemos da fé, pela fé, não somos daqueles que desistem, que retrocedem para a perdição. A Bíblia fala que quem colocou a mão no arado não retrocede jamais. Porque se retroceder, se desistir, nisso não se agrada ao Senhor. Então, meu querido, não importa se você já tentou, está tentando, continue firme na sua fé, não desista não. Lembre-se do que disse em Provérbios 24, lá no versículo 16, ele diz assim, porque 7 vezes cairá o justo. Isso pode acontecer de não dar certo, de você ter cometido uma falha, ou seja, mas você é o justo. Quem é o justo? O que vive pela fé. 7 vezes cairá um justo e ele se levantará. Por quê? Porque Deus estende a mão para ele e ele ergue. Mas os ímpios, os que desistiram de Deus, os que vivem falando que Deus não é Deus, que Deus não existe, os ímpios, eles tropeçarão no mal. Os ímpios, eles tropeçam na sua própria maldade. Cair, meu amigo, não é fracassar. Fracassar é você desistir daquilo que Deus te prometeu. É você desistir, abandonar a tua fé. Se você ler na Bíblia, se você procurar ler um pouquinho na palavra de Deus, vai lá em Samuel, no capítulo 9, versículo 8, e ali você vai ver um homem chamado Mefibosete.
Esse homem, ele era filho de Jonatas, ele era o neto do rei Saul. Ele era uma pessoa aleijada dos pés e vivia praticamente ali escondido, envergonhado, achando que não tinha valor, achando que não tinha nenhuma importância, se achando um desprezado. E esse homem chamado Mefibosete, numa certa ocasião, quando Davi apareceu e o chamou, Davi chamou aquele homem naquela casa, naquele esconderijo, para poder honrá-lo. Mas ali Mefibosete declara que se sentia uma pessoa incapaz, que se sentia sem utilidade, ele se sentia desprezível, desprezado. Preste atenção, você está vivo, você está vivo. Não permita que o diabo venha destruir a sua fé, porque Davi, ele ali queria chamar aquele homem, Deus havia mostrado o valor dele. E ali Davi chegou dizendo: tem alguém aí? Tem alguém aí que está vivo? Apesar de Mefibosete se sentir como um cachorro morto, e essa expressão era algo muito forte, ele disse: eu estou como um cachorro morto, porque o cachorro morto era desprezível, era sem utilidade, sem valor. E de repente você está se sentindo assim, uma pessoa desvalorizada, uma pessoa sem nenhuma utilidade, mas você está vivo. Deus, ele vai te honrar. Deus está falando aí no teu coração: tem alguém aí? Oi, tem alguém aí? Eu quero te honrar. Meu querido, erga os seus olhos e confia a tua vida nas mãos de Deus. Forte abraço.